Olá a todos, meu nome é Osmar, eu sou catequista de vocês. Então gostaria de convidar vocês a iniciar, a nossa catequese no dia de hoje. Eu peço que vocês separem um momentinho para assistir esse vídeo, para de fato, como se você estivesse presente e já reforçando desde já, a se dedicar a vir ao encontro, a avisar se acontecer alguma coisa, tá bom? Porque nossa turma é tão pequena, são só 4, né? E quando um ou outro falta, então, querendo ou não, é muito complicado, né? Seja para mim, que estou me preparando, né? Eu separo um tempo para vir aqui, e para vocês também. Então, é muito complicado, imagina chegar no final e muitas vezes por falta ou por negligência mesmo, não conseguirem receber o sacramento, né? Então, esse momento é um momento de fato de dedicação, um momento de fato de prova de fé, né? Se você quer mesmo esse sacramento, você quer mesmo essa graça de Deus que vem pela igreja, a gente precisa se esforçar, ok? E vamos rezar pedindo ao Espírito Santo que venha ao nosso encontro e nos ajude cada dia de nossa vida, tá bom? E mais uma vez nesse encontro. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, meus irmãos, minhas irmãs, na verdade, nossa turma, vocês são só mulheres, né? A gente hoje, nós vamos tratar o tópico chamado igreja, né? Vamos falar um pouco mais da igreja que é nossa mãe, no latim, né? Mater Ecclesia, ou seja, essa igreja que é mãe. Diante disso, meus irmãos, é importantíssimo a gente compreender que, por mais difícil que seja a nossa vida, se a gente tem fé, se a gente, o que eu falei na aula passada sobre o querigma, ou seja, se a gente compreende que Deus simplesmente nos deu a vida e nos dá a vida hoje por amor a nós, e Ele nos criou por amor a nós, e mesmo diante desse amor, nós nunca conseguiríamos nos criar se Deus não tivesse querido isso, desejado isso no seu íntimo. E foi de fato nessa perfeição de desejo de Deus que nos criou. Ele deu um passo para trás e nos deu a liberdade. Para quê? Liberdade para participar do seu próprio amor, da sua própria presença. E simplesmente nos deu a missão de quê? De voltar-se a Ele, cuidar da nossa vida, mas não com as nossas próprias forças, mas com o auxílio dele. E é isso que a gente vai compreender quando o pecado entra no mundo. Nós perdemos a noção de que é Deus que nos sustenta. Na verdade, o pecado foi algo tão grave que não foi simplesmente um esquecimento, mas foi algo que modificou até a nossa própria alma. A alma que antes podia se unir a Deus não pode mais. Isso, até hoje, nós temos essa consequência que é o pecado mortal, que nos separa de Deus. Nós meio que criamos uma barreira, uma crosta mesmo, que impede que Deus entre no nosso coração e nos mova, e nos conduza aos atos bons, à vida cristã verdadeira. Então, meus irmãos, é bom a gente compreender que Jesus veio
para nos salvar, para restituir essa barreira, né, que nós criamos. Ele veio quebrar, ou seja, veio restituir essa união com o próprio Deus, para de fato voltarmos a ser aquilo que Deus sempre quis de nós, ser família de Deus. Isso que Deus queria. Deus caminhava no jardim, lá junto com Adão e Eva, nesse sentido. Ele é como se quisesse uma família, né, de homens livres, mulheres livres, que de fato reconhecessem Ele como Senhor, porque Ele é Senhor, Ele é soberano a tudo e a todos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é diante desse ponto que eu quero partir. Jesus veio nos salvar. Deus quer de nós uma família divina, uma família com Ele, unidos a Ele. E nós só vamos crescer no nosso amor se nós diminuirmos nesse egoísmo nosso, nesse amor próprio nosso, e reconhecermos que Ele sim é o Senhor das nossas vidas. A igreja nos ensina, né, primeiramente, de onde veio a igreja? A igreja, ela é fruto do desejo de Deus. Deus, na sua história de salvação, do modo que Deus quis, Deus poderia nos salvar de todos os tipos de jeito, diferentes, né, de diversas maneiras, mas Deus quis nos salvar de um modo específico. Ele quis isso, Ele escolheu isso, né? Num tempo determinado, Jesus iria vir nos salvar, né? E Jesus queria nos alcançar a graça através do seu sacrifício. Por isso mesmo, né, temos a cruz, ou seja, que revela o amor de Deus por nós, Deus que dá vida, Deus que se entrega inteiramente, Deus que se faz um de nós. Para quê? Para curar a nossa humanidade, ok? E diante disso, Jesus nos salva, o verdadeiro Cordeiro, o sangue infinito que cura, que paga uma dívida infinita que tínhamos com Deus. Então, diante disso, Jesus vem nos salvar. Mas essa graça, Jesus vem num tempo determinado, num período histórico determinado, né? Mas essa graça, ela permanece no meio de nós. E ela precisa ser passada aos demais, ela precisa ser transmitida. E Jesus dá isso, essa missão de passar, de continuar a sua própria missão aos apóstolos. É os apóstolos que continuam a missão de Cristo, porque Jesus mesmo deu essa missão a ele. Jesus aqui, né, ele morre, ele entrega todo a si ao Pai. Ele é o nosso sacerdote que oferece, ele é a própria oferta que é oferecida, né? O Pai acolhe essa oferenda, nos perdoa, nos salva. A graça agora está disponível a nós, nós podemos entrar no céu, nós podemos receber a graça santificante em nós, ou seja, Deus mesmo habitar dentro da nossa alma. E depois de tudo isso, todo esse momento de sofrimento, mas de profundo amor de Deus, Jesus ressuscita no terceiro dia. E o que Jesus faz depois de ressuscitar? Vamos ler aqui no Evangelho de São Mateus, ok? Capítulo 28, versículo 16 ao 20. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Jesus aqui, com toda a autoridade, agora sim, ele não está mais simplesmente encarnando uma humanidade, mas agora sim ele revela a sua divindade no meio de nós. Não deixou de ser homem, ele é verdadeiramente homem, mas é agora um homem Deus, ok? Ele mostra isso, ele se revela isso, e até aqueles que hesitavam em adorá-lo, Jesus mesmo diz, né? Toda a autoridade me foi dada, eu sou soberano no céu e na terra. Ou seja, ele tem a essência divina, ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele é Deus, Deus no meio de nós, né? Emanuel, Deus conosco. Ou seja, Jesus, com toda essa autoridade, ele dá essa missão a quem? Aos seus apóstolos, aos apóstolos que ficaram, né? Aos 11. Ou seja, ide e batizai e ensinai todos, ide ao mundo inteiro.
Ou seja, é uma missão universal. Ide, sem medo, que eu estarei convosco. E é diante disso que nós estamos aqui hoje. É por causa disso que nós estamos aqui hoje. É porque esses 11, eles começaram, né, sendo a primeira igreja, a igreja nascente. Ou seja, eles começaram a ir ao mundo inteiro. E lá de Jerusalém, lá da Galileia, eles saíram de lá e chegaram até nós. Esse ensinamento que foi ordem de Jesus para nos ser ensinado, eles obedeceram. E nós aprendemos. Jesus é o Senhor. A igreja veio nos ensinar. Imagina quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil e veio, né, com alguns poucos franciscanos ali, depois os jesuítas vieram, ou seja, esses missionários que saem do outro lado do oceano, né, saem da sua zona de conforto, em busca de quê? Em busca de uma missão, a mesma missão de Cristo, salvar almas, glorificar a Deus. Essa era a missão de Cristo. Cristo nasceu, né? Ontem, né, dia 25, hoje é 26 de março, ontem, dia 25 de março, a gente celebrava a anunciação do Senhor, ou seja, o anjo que vem anunciar a Nossa Senhora, o Emanuel virá. Diga sim ao sim que o próprio Deus já disse, Ele quer vir nos salvar, Ele disse sim à missão do Pai. Agora o anjo vem passar essa missão à Nossa Senhora, diga seu sim, né? E ela diz, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Ou seja, 25 de março, daqui 9 meses, nós celebraremos 25 de dezembro, o Natal do Senhor. Jesus se encarna, né? Nós celebramos essa encarnação de Cristo ontem, depois de 9 meses Jesus vem. Mas desde essa encarnação, Deus mesmo no meio de nós, Ele vem realizar essa missão de salvar almas e glorificar a Deus. Ou seja, os apóstolos simplesmente continuam essa missão. Eles continuam agora, não com o próprio poder, eles não têm próprio poder, mas essa missão, uma vez recebida de Deus, eles também recebem o poder de Deus, um poder específico para a sua missão. Ou seja, eles vão glorificar a Deus realizando a sua missão e vão salvar almas com os meios que Deus mesmo deixou para eles. Que meios são esses? Aí nós vamos no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 21. Depois que Jesus ressuscita, ele aparece aos apóstolos. Disse-lhes outra vez, a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ou seja, que é uma das missões, do poder que Deus deu a eles, e de perdoai, eu dou esse poder a vocês. Ou seja, simplesmente, ou somente, né, os apóstolos de Cristo que recebem essa missão, eles podem ter esse poder vindo dos céus, porque eles receberam essa missão. E é só eles que também podem passar essa missão aos demais. Aí nós temos a sucessão apostólica, ou seja, desde os 11, né? Depois Matias entra e forma o grupo dos 12 apóstolos, né? A gente vê isso nos Atos dos Apóstolos. Ou seja, a partir desses 12, a igreja vem crescer cada vez mais. Os apóstolos vão anunciar às comunidades, primeiramente anunciar nessa comunidade, depois que essa comunidade está bem evangelizada, recebeu a fé, o batismo de Cristo, esse apóstolo deixa, né, impõe as mãos sobre um desses anciãos, desses mais velhos, desses homens mais velhos, para quê? Para guardar a fé daqueles irmãos, entende? Ou seja, ele ordena bispos, esses anciãos, e deixam, né, esses senhores mais velhos nessas comunidades para de fato guardar a fé desses irmãos, e os apóstolos seguem, né, vai para outra comunidade, esses mesmos bispos ordenados, eles ordenam outros bispos, ou seja, só eles, né, podem passar esse poder aos demais. Eu não posso simplesmente falar que eu sou um bispo porque eu recebi de Jesus Cristo. Não, depois que Cristo mesmo, ele deixa essa missão aos 12, é a partir desses 12 que a igreja vai ser aumentada, né? É a partir deles que a igreja cresce, tá bom? Em número aqui a gente fala de todos os membros que compõem a igreja. Aqui nós temos, né, a hierarquia da igreja. O que é? O padre, ele está abaixo do bispo, né? O diácono está abaixo do padre. Não é necessariamente abaixo, mas é uma questão de missão. Eles têm missão diferente.
ou seja, nós leigos, ou seja, o povo de Deus, né? Todos os demais eles saem, eles brotam desse povo de Deus, né? Esse povo que tem fé, esse povo que acredita, esse povo batizado, né? E só pelo batismo, né, nós vamos entrar na igreja, nós vamos pertencer à igreja, ou seja, esse povo de Deus reunido, a igreja de Deus. A partir desse povo, Deus escolhe alguns, né? Primeiro escolheu os 12, ok? Né? Judas peca, suicida, e depois os próprios 11 que sobraram escolhem Matias para completar o número dos 12, ou seja, nesse número da perfeição aqui que Deus mesmo quis ter na sua igreja. Ou seja, a partir desses 12 apóstolos, desses 12 bispos, a igreja vem ordenar cada vez mais outros bispos, né? Ou seja, nós temos então a partir de Cristo que é rei, que é soberano no céu e na terra, né? Ele agora vem dar essa missão, dar esse poder a 12, e esses 12 vai dar mais poder a outros 12, ou seja, eles vão ter essa missão apostólica, ok? Esses apóstolos, uma vez que a igreja se expande muito, ela fica muito grande, precisa de auxílio, então eles dão algumas missões suas para os chamados sacerdotes, né? Para os presbíteros, na verdade, ou seja, os nossos padres. Ou seja, o que difere um bispo de um padre? É que o padre ele tem algumas missões do bispo, que o bispo mesmo conferiu a ele. Por isso que o bispo precisa ordenar um sacerdote, um padre. Ou seja, um padre não pode se dizer padre simplesmente. Ou eu posso abrir minha igreja católica na esquina ali e falar que eu sou bispo e vocês são... eu vou começar a ordenar padres aqui. Não, eu não posso, porque eu não sou bispo, primeiramente, porque eu não recebi a sucessão apostólica, eu não recebi a imposição das mãos de um sucessor dos apóstolos, entende? E eu não posso ordenar padre, ou eu não posso ser padre simplesmente pelo meu querer, porque eu não recebi a imposição das mãos, a missão de um dos sucessores dos apóstolos, os bispos. Entende? Aqui nós vemos um pouco da hierarquia da igreja. Ou seja, o bispo ele tem a missão de guardar a fé e evangelizar, e dar os sacramentos ao povo de Deus, ok? Porque recebeu de Cristo. Uma vez que é muito a quantidade do povo de Deus, então eles pedem auxiliares, né? Eles ordenam auxiliares para quê? Para auxiliar eles na confissão, na celebração da Santa Missa, na distribuição dos sacramentos, ok? Mas eles ainda são chefes da sua igreja, ok? Aí nós vamos ter várias comunidades, cada bispo vai ter a sua comunidade, essa comunidade, né, a gente chama de igreja particular, ok? Por exemplo, o nosso bispo atual é o bispo Dom João Wilk, e ele tem um auxiliar, um bispo auxiliar, ok? Mas o bispo auxiliar não é o bispo da nossa igreja particular, da nossa diocese. Tá bom? Igreja particular e diocese é a mesma coisa, ou seja, nossa diocese é a diocese de Anápolis. Por quê? Porque a cátedra, a cadeira, a igreja do bispo, digamos assim, ele está em Anápolis, ok? O nosso bispo está na cidade de Anápolis, então nós chamamos que a nossa diocese é a diocese de Anápolis, nossa igreja particular, nossa comunidade cristã é a comunidade de Anápolis, ok? São termos que são usados, né? Mas é só para a gente entender o quê? Que os nossos padres aqui, eles estão submissos, eles estão na obediência do bispo. Ou seja, qual bispo? O bispo da nossa diocese. E a nossa diocese, ela embarca algumas cidades, ela embarca algum território. Depois desse território vem outro bispo. O bispo, por exemplo, de Uruaçu, da diocese de Uruaçu, né? O bispo da diocese de Goiás Velho, entende? Ali, essa cidade principal, ela envolve algumas cidades menores, né? Em volta ali, e tem o seu próprio bispo particular e os seus próprios sacerdotes. E o diácono ele tem a missão de ajudar os demais na caridade, ok? Ele vai dar a bênção, ele vai ensinar, né? Ele vai distribuir a comunhão, mas diferente do sacerdote, o diácono ele não pode celebrar a Santa Missa. Ele apenas faz a celebração da palavra e distribui a Eucaristia. Mas é uma missão imposta, dada pelo bispo, entende? Não é simplesmente um ministro da Eucaristia, ok? Por isso mesmo o próprio diácono ele pode abençoar. Então essa missão, porque ele recebeu uma imposição, foi dada a ele por um sucessor dos apóstolos a missão de caridade e de evangelizar, tá bom? Então, querendo ou não, os diáconos eles estão a serviço do bispo,
Mas os bispos colocam os diáconos para ajudar nas paróquias, ou seja, para ajudar outros padres, né? Mas todos padres e diáconos receberam uma ordem, receberam um mandamento, uma missão do bispo, tá bom? Para auxiliar o bispo. E diante disso, a gente simplesmente tem o Papa. O Papa nada mais é do que o bispo de Roma, pelos 12, né? Entre os 12 ali. O próprio Jesus escolher Pedro como o homem mais velho, como o homem que de fato iria liderar, né? Jesus mesmo em um momento do Evangelho diz a Pedro: confirmai os seus irmãos, ou seja, confirma a fé dos seus irmãos, não deixam que pereçam. Ou seja, o que faz o bispo de Roma, que é sucessor, né, da cátedra de Pedro, uma vez que São Pedro, um apóstolo de Jesus Cristo, ele foi martirizado, ele morreu na cidade de Roma. Por isso mesmo ali tem o sepulcro de São Pedro, ali em cima do sepulcro de São Pedro foi construído a Basílica de São Pedro, tá bom? Por quê? Nós temos então que esse sucessor, né, que recebe a diocese, a comunidade de Roma, onde São Pedro, né, foi o último apóstolo ali a guiar aquela cidade, guiar aquela igreja particular, nós temos então uma submissão diante a ele, mas ele não simplesmente, né, mas uma missão, claro, importantíssima, é de confirmar a fé, de não fugir da fé, não deixar. Os bispos, você pode ver, padres, bispos, diáconos, podem falar besteira, podem ir contra a igreja, podem celebrar a missa de qualquer jeito, entende? Mas qual é a missão do Papa? O Papa é a missão do exemplo, aquele que dá exemplo. Os bispos, né, deveriam ir recorrer a ele, conselhos, como guiar a sua diocese, como celebrar missa, olhar para o Papa e imitá-lo. Entende? O Papa então tem essa missão. O Papa pode pecar? Claro que pode, mas ele está sendo auxiliado de modo especial, porque ele tem uma missão especial, apesar de ser bispo, como qualquer outro bispo. Ele é bispo do mesmo jeito que o Dom João da nossa diocese é bispo. Entende? Eles estão no mesmo patamar na questão de hierarquia, ok? Mas ele tem uma missão a mais. Além de ser bispo de Roma, da cidade, da igreja, da diocese de Roma, ele é o guarda da fé da igreja. Entende? Então, por isso que o Papa ele tem a sua infalibilidade na questão de fé e moral. Ou seja, ele é infalível, ele não erra quando ele fala de fé, porque ele não pode ir contra a fé, porque ele comete uma excomunhão automática se ele ir contra a fé, tá bom? E ele não pode ir contra a moral, como Cristo mesmo quer que nós vivamos na nossa vida diária, no nosso dia a dia. E a gente fala da nossa moral, né, a moralidade, etc. A igreja nos ensina também isso. Ok? Então o Papa ele é esse guarda. Todos os bispos estão em comunhão, né? Os bispos católicos devidamente ordenados estão em comunhão com o bispo de Roma, ok?